Graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Rádio Cristo para Todos, no programa Palavras que Curam. E hoje estão comigo a irmã Pedrina, a Luciana, né, bacharela em Direito, e a cantora e missionária Fernanda. Graça e paz do Senhor a todas. Amém. Amém. Nós hoje vamos falar sobre Débora. Débora, onde estás? E hoje nós também vamos citar algo que nós ouvimos hoje o programa do pastor Gilmar, e ele falou que nessa Páscoa nós façamos mais menção do que o Senhor ressuscitou, né, da ressurreição de Cristo e não da morte de Cristo. Então vamos mencionar essa dádiva, né, que Cristo vive, Ele ressuscitou. Gostaria de começar hoje falando, e conosco aqui está a doutora Luciana. Doutora, o que a vida de Débora nos ensina? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo de casa. Boa tarde à missionária Fernanda, a missionária Pedrina e a missionária Lília. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E para falar de uma mulher que é um marco na Bíblia, né? Porque se a gente for estudar sobre a história de Débora, nós vamos perceber que ela é a única mulher que exerceu um cargo de autoridade, né? E o legado de Débora, acho que é muito latente isso quando a gente lê em Juízes, né? A partir do capítulo 4, a história de Débora, quando Deus chama a Débora. Eu acho que é muito característico isso, que é algo latente assim na história dela, é nos ensinar que Deus não precisa das nossas habilidades para fazer algo através de nós, por meio de nós. Deus precisa apenas da nossa disposição, da nossa fé e da nossa obediência. Se formos olhar para nós mesmas, nós não podemos nada, mas aquele que nos criou pode tudo através de nós, se nós crermos, né? Então eu acho que é um ensinamento muito grande de Débora para nós, é que Deus não precisa das nossas habilidades, apenas da nossa disposição. Né? Missionária Fernanda, o que Débora nos ensina na visão da senhora? Então, paz do Senhor a todos, as amadas que estão aqui. Amém. Saber que além da amizade que a gente está construindo, né? A Luciana também compartilha comigo o tesourinho dela, né? Pedro Luca, que é meu aluno. E eu fico muito feliz com isso. Eu gostei tanto da empolgação dela em falar isso. Nossa, eu tô tão feliz. Aí eu compartilhei com algumas amigas no trabalho. Isso é o reconhecimento daquilo que a gente se dedica para fazer, né? Débora, a resposta da doutora Luciana é completa quando fala que Deus não precisa dos nossos talentos, porque os dons, na verdade, não são nossos, são deles, né? Todas as nossas habilidades foram dadas por Ele, atribuídas a nós por meio dEle. Então, Ele quer encontrar em nós isso mesmo, uma disponibilidade. Nós não olharmos para os obstáculos, porque às vezes há aquela questão, é porque eu sou mulher, né, que não acontece, que não vai, não existe mais isso. Está provado que quantos mil anos atrás a gente tinha uma juíza, determinando, então não é a questão de ser mulher, não é a questão de ser homem, de ser rico, ser pobre, porque as origens de Débora não são citadas, mas pela biografia dela pode-se dizer que ela não vem de uma origem rica, de uma linhagem rica. E a gente vê que Deus instituindo, Deus colocando uma mulher que encontrou no coração dela uma disposição de executar a vontade do Senhor. Eu acho que esse é o ponto. Nós, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, conhecermos, sabermos qual a vontade de Deus para a nossa vida e executarmos essa vontade na presença do Senhor. Foi isso que fez de Débora uma mulher vitoriosa, audaciosa, mulher que avançou e foi além do seu tempo, né? Que até hoje é um exemplo de mulher determinada para nós, mulheres aqui dessa nova geração. Né? É deixar mesmo Deus conduzir, né, irmã Pedrinha? É verdade. Deixar Deus tomar a direção. Sim, uma mulher que eu acho lindo porque ela se posiciona assim em tempo que verdadeiramente Israel precisava de alguém com posicionamento, como o posicionamento de Débora, né? Se posicionasse para servir, para ajudar, você vê que ela julgava, ela era juíza, ela estava ao dispor do povo. E o que nós precisamos hoje, nessa última hora, é alguém que se disponha. Isso. Alguém que esteja ao dispor de pessoas que precisa, que necessita da nossa ajuda, que necessita de uma palavra amiga,
sabe? E nesse tempo que nós precisamos é do posicionamento de Débora, né? Que se posiciona para ajudar, se posiciona para aconselhar. Isso eu acho muito lindo na vida de Débora. Porque né? a gente está vivendo um tempo em que é tão fácil dizer não, eu não posso. Sim. Não, eu não tenho tempo. Não, eu não consigo. Não, eu... Ela era mãe. A Bíblia diz, Débora, profetiza, mulher de lapidóide. Então ela tinha família, sim, mas ela estava disposta a fazer a vontade do Senhor, né? A ser útil. Nós somos úteis, mulheres. Sim. Quantas estão aí necessitando de uma palavra, de uma madrugada que te manda um oi, e às vezes alguém baixa a telinha assim do celular, porque tem aquele recurso de você baixar e ver, nem vou responder. Ali é um desespero, aquele oi é socorro. Eu preciso de ajuda. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós estamos vivendo uma época de medo, de insegurança, por tudo que a gente tem visto, sim, que não é diferente do que ela estava vivendo. Não está vivendo. Ela é convidada até aí. Eu só vou. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Só vou se você for comigo. Deve ser, não profetizou, então vamos comigo. Vamos comigo? Vou, não vou. Mas por causa dessa tua frouxura aí, a Vitória não vai vir por todas. E é uma época de nós nos posicionarmos em todos os sentidos, sim, né? Porque até em questão de ser solidário, né? Muitas pessoas acham que a solidariedade nesse tempo de pandemia é apenas uma cesta básica, né? E o quanto uma palavra amiga no tempo de desespero, sim, isso é solidariedade, sim, né? É um posicionamento de mulher cristã, né? Então nós temos que tomar essa posição. E um posicionamento também, missionária Elinha, de uma construção social cristã enquanto mulheres. Exato. De termos a nossa identidade como servas de Deus, como participantes ativas do contexto social da nossa geração. Débora, você percebe que todo o contexto de Israel, quando a gente vai ler um pouquinho antes, o capítulo 3, o capítulo 2, a gente vê que Israel vem de uma liderança patriarcal. Moisés conduziu o povo, depois nós temos Josué, quando Josué se vai, começa o tempo dos juízes. E a gente percebe que o povo vivia todo o tempo nessa inconstância. Estava próximo de Deus, estava longe de Deus, adorava outros deuses e depois estava no pecado e corria para Deus. Você vê que era todo o tempo era uma sociedade comandada por homens, mas quando chegou no momento de Débora, Deus deve ter olhado lá do céu e ter dito assim, poxa, em quem que eu vou confiar? Foi um homem que Deus confiou a liderança do seu povo, não foi uma mulher, foi Débora. E o interessante é que Débora nunca usurpou ser igual ao seu marido, sim, ou mais que ele, mas ela tinha um posicionamento de liderança e força, sim, né? E isso é importante. E as pessoas não podem confundir que a mulher que tem um posicionamento, ela deixa de ser submissa. Sim. Até porque Débora era submissa ao seu esposo, né? Na Bíblia ela foi citada, sim, como esposa, e ela também submissa a Deus, né? Deus é que conduzia, sim, todo a vida, sim, de Débora, né? Queremos mandar um grande abraço para Vilmar Pinheiro, para Darcy Gomes, Marcos Genes, do Ministério do Pastor Gilmar Santos. O Ministério do Pastor Gilmar Santos é uma bênção, glória a Deus. Valdomiro Paula, Lécia Barbosa, pede oração para cura porque está com tireoide. Tá certo, nós estaremos orando. Deixa eu ver aqui mais. Roseli Valdir também. Francisco Teixeira. A Tayla Lissa. A Salvina Rosa. Edmilson Santos. Beatriz Ferreira também. Júlio Brasileiro. Pastor Júlio, saudades, querido. Quando o senhor vier aqui, vem cantar, vem louvar aqui no nosso programa. Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos voltar agora falando sobre essas mulheres, né? Irmão Cosme Benton também, amém, glória a Deus. Nós vamos falar sobre essas mulheres. Mulheres que merecem ser lembradas. Mulheres que são inspiração para a nossa geração. E para falar sobre essas mulheres, eu gostaria que a nossa bacharela Luciana falasse para nós. Para você aprender um pouco o quanto é importante, o quanto a mulher tem força, o quanto a mulher, quando ela se posiciona, ela faz a diferença. E ela vai apresentar agora para vocês alguns exemplos de mulheres das quais nós estamos falando. Então, assim, como nós estávamos comentando aqui nos bastidores, é muito interessante porque a todo tempo, no nosso período histórico, nós vemos que Déboras são levantadas. Em várias partes do mundo,
para que possam exercer um papel de liderança, de autoridade dentro da sociedade em que estão inseridas. E a gente não poderia deixar de citar, nós temos o pai da Reforma Protestante, né, que é Martinho Lutero, mas nós também temos a Catarina Lutero, que foi sua esposa. Foi uma mulher que exerceu um papel muito importante na vida de Lutero, porque quando nós vamos ler a biografia de Catarina, nós percebemos que ela esteve a todo tempo ao lado do seu marido, apoiando. Ela chegou a abrigar 20 pessoas dentro da sua casa. Além dos filhos, né, ela abrigava pessoas, era uma mulher caridosa, uma mulher que estava ali ativamente na obra com Martinho. E o interessante é que Catarina, ela largou o convento, ela era freira. E ela começou a ler a obra de Martinho, se apaixonou, largou o convento, saiu e casou com ele. E durante todos os anos da vida de Martinho, ela esteve ao seu lado. Ou seja, quando a gente lembra de Débora, a gente faz uma analogia da vida de Débora e de Catarina. Nós lembramos de Débora, profetisa, juíza, esposa de Lapidote. Catarina, sabe quantos talvez dons aquela mulher tinha, e era esposa de Martinho Lutero, e fez a diferença na vida daquele homem. Como ela também a gente pode citar Sophie Miller, que pregou o evangelho na selva da Colômbia durante 50 anos. E ela escreveu um livro que me chamou muita atenção, que diz assim, meninas: a voz de Deus faz a selva tremer. Então são mulheres inspiradoras, são Déboras levantadas ao longo do tempo. E eu pergunto para vocês essa tarde, mulheres que estão nos assistindo, aonde estão as Déboras da nossa geração? Aonde estão as Déboras em que Deus pode confiar o seu ministério, o seu ID? Nós não estamos meramente aqui nessa terra para fazer parte de um censo, de um número lá do IBGE. Nós fomos colocadas aqui nessa geração para fazermos a diferença. Eu não sei se as irmãs que estão nos assistindo e aqui as que estão presentes sabem, mas a fundadora do Evangélico Quadrangular foi uma mulher. Até brincando aqui com a missionária Fernanda, o nome dela é meio complicado, ela chama Aimee McPherson. Ela foi fundadora do Evangélico Quadrangular e a primeira mulher que fundou uma rádio cristã nos Estados Unidos. E hoje, por causa da ousadia dessa mulher, 146 países são abençoados com o Evangelho Quadrangular. E onde estão as Déboras? Aonde estão, meninas que estão nos assistindo? Onde estão vocês? Deus não precisa das suas habilidades, você não precisa ser formada nisso ou naquilo, você não precisa saber cantar bem, você não precisa ser melhor em alguma coisa, você não precisa das suas credenciais, você precisa apenas ter um coração disponível para que Deus possa te usar como Débora nessa geração, não é, missionária Lídia? É verdade. Glória a Deus. É verdade. E a Bíblia não diz que Débora era rica nem de família influente. Ela não se tornou líder pela força nem pelo estatuto. O que explica ela ter se tornado líder? E todas nós podemos ser líder, missionária Fernanda? Sim, e continuando o exemplo de Débora é um exemplo de Frida. Frida Ving, que é a esposa de Gunnar Ving, que uma mulher que foi batalhadora, que escreveu mais de 40 hinos da harpa. E que é o que nos chama mais atenção, que é o 126 da harpa cristã. Enquanto eu falo aqui, você pode até procurar para mim, para a gente ver, para vocês verem a profundidade da letra. E eles eram missionários. E ela foi impedida de participar da primeira convenção por ser mulher. Era tida como louca, porque trabalhava, fazia obra, era tida como louca. Era musicista, escritora, poetisa, compositora, tocava vários instrumentos e era louca. Foi internada, chegou a ser internada no hospital psiquiátrico, onde perdeu mais de 40 quilos. É uma mulher que sofreu pela causa do Evangelho. Esse hino, que é o que nós cantamos, da harpa cristã, se você não conhece essa história, né? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via. Isso ela com violino, enquanto o esposo queria voltar, queria parar. Ela disse, não, nós vamos prosseguir. A revolta, ela escreveu esse hino quando perdeu eu não lembro se era uma filha ou um filho, e na selva amazônica não queriam, os padres impediram de enterrar, ela foi enterrada como indigente. E ela compôs essa canção com a filha morta, sem saber nem onde que ia enterrar, né?
E hoje os desafios nossos são bem menores. E nós colocamos N obstáculos. Não eram pessoas de influência, porque se fosse influência, teria um caixão, teria um cantinho para a filha ser enterrada. Sim. Então, o que faz nós nos destacarmos no reino, destacarmos o nome do Senhor, porque não é o nosso nome, Sim. é o reino de Deus, é o Senhor Jesus, é a nossa disposição. Não é você ser filho de alguém, não é você ser parente de alguém. Lógico que tem as decisões que o Senhor toma, como a vara de Arão floresceu, Arão vai continuar, enfim, o chamado, tem essa determinação do chamado. Mas quando Deus diz, agora eu vou romper aqui, vou começar uma nova história aqui, é porque Ele encontrou uma disposição. Sim. Então, se Ele encontrar um coração disposto, não vai ser porque era de família A, B, com dinheiro, sem dinheiro, não. Eu não sou filha de pastor, de presidente de convenção, de nada. O que o Senhor olhou para mim e achou graça e me entregou o ministério, me entregou habilidades, e eu não vou deixar nenhuma delas passar despercebidas. Quando ontem eu estava e tinha um encontro com umas amigas e eu me atrasei muito, e elas, nós vamos te esperar, você tem que vir para a gente orar. Nossa, isso é confortante, reconfortante, revigorante, você saber que as pessoas olham para você e veem em você um diferencial, a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que as pessoas têm que olhar. Por isso que o que Pedro escreve, né? Pedro é Pedro. Que não seja a sua beleza, que não seja o cabelo bonito, trançado, um batom, uma maquiagem. Não, que seja o seu interior, porque tem mulheres lindíssimas, mas ocas, vazias, que já se enquadra lá no Mateus Sepulcro Caiado, tão bonitas, mas que não conseguem liberar uma palavra de bênção, um amor, olhar com um olhar de misericórdia, é só julgamento, apontar. Então, Deus nos levantou para amar, para nos importarmos como o outro, como Jesus disse, que a gente, né? E isso fazer com que o outro, quando ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos, disse, olha, vocês são maiores do que eu, não em grandeza, em reino, nisso. Ele falou, vocês são grandes, vocês são maiores, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Olha quanto que Deus é maravilhoso. Sim. Então, reconhecer no outro o maior, que ele é maior, que ele é importante, que ele é grande. Quando a gente começa a olhar para o outro, assim, eu olho a Luciana falando, eu fico encantada, sabe, com a leveza com que ela administra as palavras, a forma, a postura da Lilian, a doçura da irmã Pedrina. Então, cada uma de nós tem uma qualidade, tem uma particularidade. Sim. E eu acho que o que nós devemos olhar com esse olhar que o Senhor tem dado a mim, admirar, torcer para que cresça, torcer para que se desenvolva, para que sejam especiais, para que alcance vidas. É para isso que nós somos chamadas. Sim. Independente da nossa linhagem, de onde viemos, se tem dinheiro, se não tem, se o Senhor te deu algo, pode ter certeza, Ele vai realizar algo através da sua vida, com certeza. Só fazendo um pequeno aporte, missionário, enquanto a missionária Fernanda falava, é muito interessante porque quando Deus nos chama para algo, não são as nossas credenciais terrenas que nos habilitam, mas é justamente o diferencial aonde no espiritual, é aquilo que Deus nos deu. Então não é quem eu sou, filho de quem eu sou, quem é o meu pai, quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária. Quando Deus te escolhe, você se coloca no lugar de Débora, assim, eu tô aqui, eu posso não ter nada. Deus, Ele vai lá e te credencia, porque quando você for subir ao céu naquele dia que Deus vier buscar a sua igreja em glória, Ele não vai perguntar quanto você tinha na sua conta bancária, irmã Pedrina. Ele não vai perguntar para você quantas roupas você tinha no seu guarda-roupa e o sapato bonito que você calçava, e muito menos qual a escola que você frequentou. Ele vai dizer, me mostra as tuas mãos, me mostra as tuas obras, filha. Isso é lindo, sabe? Eu tenho certeza que Deus tem um plano para cada uma de nós, como Déboras nessa geração. Glória a Deus. Verdade. O que eu acho lindo na vida de Débora também, que o texto vai começar falando assim, e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Aí, e naquele tempo, que tempo era esse? Que tempo foi esse que Débora atuou, viveu, que hoje nós estamos vivendo um tempo
como o tempo em que Débora fez a diferença na história de Israel. E esse é o tempo da Ana, da Maria, da Josiane. É o nosso tempo, o tempo da Luciana, da Pedrina, o nosso tempo de nós fazermos a diferença. É nesse tempo, né? E o Senhor conta com cada uma dessas mulheres, essas mulheres que nos ouvem agora, que é o tempo dela, é o meu tempo, é o tempo de nós posicionarmos, para sermos canal de bênção na vida de alguém, para fazer a diferença na vida de alguém. E o Senhor sempre, em um tempo de crise, em um cenário de crise, Ele sempre vai levantar uma Débora. E nós precisamos estar atentas a isso, porque é um tempo de crise que o Senhor levanta mulheres como Débora, homens e mulheres que se posicionam para fazer a diferença na vida de alguém, no lar de alguém, na família de alguém. Essa última hora eu tenho pedido, irmãs, é para Deus assim: Senhor, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Eu tenho me preocupado muito com isso. E eu tenho dito muito essa frase dentro da minha casa: Senhor, eu preciso, eu quero, eu sinto essa necessidade de ser canal de bênção na vida de alguém. Quando de repente eu estou na minha casa, alguém me liga, ore por mim. Eu me sinto que eu estou sendo canal de bênção na vida de alguém. Em poder orar por uma pessoa. Em poder dizer para uma mulher que me ligou com ansiedade, dizendo assim: olha, eu estou passando mal. Eu estou muito mal agora. Eu sinto um mal-estar tão grande, você nem imagina. E eu poder orar, eu poder falar de Deus para aquela pessoa e dizer: olha, Deus vai te visitar aí. A partir dessa noite você terá sono, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz. Porque eu creio em um Deus que visita, que faz e que muda, né, a história de mulheres que estão... Então, nesse tempo, Deus precisa de Déboras posicionadas para fazer a diferença como juíza, lá embaixo da árvore, julgando, né, em cada área. Em áreas diferentes, específicas, Deus vai usar, porque como vocês acabou de falar, uma de vocês, eu não me lembro qual foi, em tempos diferentes, em épocas diferentes, o Senhor nos chama, cada uma na sua área, cada uma do seu jeito. Não Ele só quer posicionamento. Só quer posicionamento. Só posicionamento.